Pronto. Iniciou a gravação, agora a gente explica novamente. Executando o projeto, nós vamos construir passo a passo aqui. Deixa eu fechar porque ele já estava em execução, né? Vamos lá. Executando o projeto, passo a passo. Então, o que nós queremos que aconteça? Ao clicar no botão Arquivo, então é o evento Action Performed, nós queremos que seja apresentada uma caixa de diálogo que permita abrir arquivos. Nesta caixa de diálogo, nós já colocamos um título na barra de título, selecione o arquivo TXT, e uma vez selecionado o arquivo, nós temos duas opções. Nós podemos clicar no botão abrir arquivo selecionado, ou abortar, cancelar. Se nós clicarmos no abrir, neste momento da programação, o que nós temos é isso daqui, ó. O label, o JLabel arquivo vai receber o caminho completo e o nome do arquivo que foi selecionado. Bom, vamos ver o código disso daqui. Vou fechar aqui a saída. Então, no botão, no JButton arquivo, eventos, action performed, ele caiu. Esse daqui é o código. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, ficou legal. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom legal. Isso. Então, vamos lá. Ó. O que nós temos aqui de informações? O pacote do código é esse aqui apenas. Ó. Vai crescer. Mas, por enquanto, é isso daqui que está acontecendo. Bom, primeira coisa. Nome de uma classe, nome de um objeto, igual a new, método construtor. Então, o que está acontecendo aqui? Só de ver isso, a gente sabe que um objeto do tipo chamado escolher arquivo está sendo instanciado a partir da classe JFileChooser. Então, o que a classe JFileChooser faz? Que ela já é nativa do Java. Ela abre a caixa de diálogo. Ela vai permitir abrir a caixa de diálogo. Deixa eu tirar aqui esses apontamentos. Então, mais uma classe que nós aprendemos, além das classes da semana passada. Eu vou tirar o zoom aqui, e como o meu já tem todos os imports, eu vou apagar esses imports todos aqui, e depois eu vou importando pouco a pouco para vocês verem como é que funciona. Ele já indicou aqui uma série de imports a serem feitos. Posicionar aqui para poder pegar o apontador. Então tá lá, ó. JFileChooser é uma classe, é a classe que permite abrir a caixa de diálogo. Portanto, o objeto escolher arquivo poderia ser abrir arquivo, né? Eu coloquei escolher arquivo porque FileChooser é escolhedor de arquivo, vamos assim dizer, é a classe escolhedora de arquivo. Bom, como é que a gente pode colocar o texto na barra de título dessa caixa de diálogo e abrir arquivo? Então, como escolher arquivo é um método, é um objeto, ele tem métodos. E um dos métodos é o setDialogTitle, ou seja, defina o título da caixa de diálogo. E eu coloquei selecionar arquivo texto. Como é que nós, então, vamos fazer para informar que, ao executar a caixa de diálogo, serão apresentadas tanto pastas como arquivos? Então, tem mais um método no objeto escolher arquivo, que nasceu, né, de JFileChooser, que o método se chama setFileSelectionMode, ou modo de seleção de arquivos, definir o modo de seleção de arquivos. E aqui o que a gente tem? Uma constante. Constante é um valor que a gente aprendeu, só que nesse nível de linguagem de programação, as constantes elas já vêm com os valores pré-definidos. Então a classe JFileChooser tem é um atributo que tem valor constante, que se chama Files and Directories, ou vamos permitir selecionar
arquivos e diretórios. Quando nós executamos, mandamos abrir a caixa de diálogo, então escolher arquivo mais um método, ó, é o terceiro método, é o Show Open Dialogues. E esse diz aqui é da própria classe, ele é padrão, vai ser sempre diz. Então, esse método disparado fará com que a caixa de diálogo seja aberta. E aí, com ela aberta, lembra que nós podemos clicar em abrir ou salvar. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O resultado do botão clicado abrir ou salvar está sendo armazenado numa variável que se chama retorno, que é do tipo inteira. Então, eu fui lá, se eu clicar no abrir, essa variável recebe um determinado valor. Eu nem preciso saber qual que é, porque depois a gente vai fazer os testes. Se eu clicar no botão abrir, essa variável retorno recebe um determinado valor. Se eu clicar no cancelar, essa variável retorno, ela recebe um outro valor. Então, para finalizar, a gente faz um teste. Se o conteúdo da variável retorno for, e aí tem que ficar atento, hein? Java, PHP, igual. Uma constante que se chama opção aprovada, approve option. Essa constante é da classe FileChooser. Então, olha, é uma segunda constante que a gente tem aqui, ó, a classe JFileChooser, ela tem uma série de constantes, que são os atributos. No entanto, esses atributos não têm valores variáveis, eles têm valores constantes. Se retorno for opção aprovada, o que a gente faz? Nós, aí foi a aula da semana passada, novamente, em um objeto, então eu tenho aqui, ó, classe, objeto, e aí, disparando aqui já um método, nem tem método construtor. Então, num objeto chamado arquivo selecionado, que é a partir da classe file, esse objeto recebe o get selected file, de escolher arquivo. Então, é o quarto método do escolher arquivo. O primeiro método é o setDialogText, title, setDialogTitle. O segundo, o que ele faz? Define o texto da barra de título, da caixa de diálogo. O segundo método é o setFileSelectionMode, modo de seleção do arquivo. Então, definir o modo de seleção do arquivo. O terceiro método é o showOpenDialogues, apresentar a caixa de diálogo, abrir arquivos. E o quarto método é o getSelectedFile, ou seja, pegue o arquivo que foi selecionado. Portanto, o objeto arquivo selecionado recebe o resultado do método getSelectedFile, escolher arquivo. Esse arquivo aqui armazena, esse objeto aqui armazena o arquivo. Para finalizar, JLabel arquivo.setText, então estou pegando um JLabel, que se chama arquivo, e definindo que ele vai apresentar o quê? O arquivo selecionado, olha quem que é aqui, ó. O arquivo selecionado com o método getPath. O que o método getPath faz? Pega o caminho completo e o nome do arquivo. Então, é o que nós conversamos na semana passada. Deixa eu fazer os imports aqui. Deixa eu fazer os imports. Pronto, já importei quase tudo. Tem mais um import aqui para ser feito. Muito bom. Então, é o que eu falei para vocês a semana passada. De cabeça, eu sei tudo isso? Não. Então, eu vou lá e pesquiso. Hoje a gente tem a maior biblioteca do mundo, que já existiu. No entanto, com o tempo, a gente vai se familiarizando. Com exercício, a gente vai se familiarizando. Esse código aqui está pronto, só que ele está incompleto, porque no momento, o que ele faz? Clico. Se eu clicar em cancelar, veja que não faz nada, não apresentou. Aí eu clico em arquivo, se eu selecionar o arquivo
alunos.txt, ele ainda não está apresentando aqui, não está apresentando na Combo Box e nem na JList. Então, nem no JTestArea, nem no JCombo Box e nem no JList. Vai ser a próxima etapa. A gente vai fazer um de cada vez, para não ficar. Esses dois aqui, ó, são simples. Esses dois de cima. Este de baixo, não é que ele é complicado, é que ele envolve mais objetos e mais métodos, tá? Então, é isso aí. O código eu já passei para alguns de vocês. Vou passar lá no grupo esse pedacinho do código e aí todo mundo implementa. E daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência no código, que ele vai ficar um pouco mais elaborado agora. Então, até já. Estou parando a gravação da aula aqui e vou colocar lá no grupo esse pedaço do código para que todos possam fazer.